Três pessoas você não pode esquecer. Quem te colocou em tempos difíceis, quem te viu no tempo difícil e não quis te ajudar, e quem esteve do seu lado no tempo difícil e está com você independente da sua situação. Esse é o verdadeiro amigo. Não crie ídolos, nem tampouco busque salvadores. E não busca nenhuma tatiquinha do governo para mudar a sua vida. Já dizia Marco Aurélio, o conforto é o pior vício. E o que ele queria dizer com isso? Que você ficar na zona de conforto vicia e você não vai em busca da dificuldade. E o próprio governador da Arábia Saudita disse que homens fortes transformam tempos fáceis. Homens fracos transformam em tempos difíceis. Pega a visão. Sua vida está na mão de um governador, de um prefeito, de um vereador. Sua vida está na sua mão. Pega essa visão.